Hello, bem-vindos a mais um vídeo. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Eu estou um pouquinho atrasada porque essa série ela estreou no começo de junho lá na Prime Video. Porém, eu só fui assistir agora e eu achei assim uma série maravilhosa. E cara, eu precisava vir indicar para vocês. Então, eu vim falar um pouco sobre ela e o que é real e o que é ficção nessa série. Então, antes da gente começar, deixa aquele like porque isso me ajuda muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito porque tem várias dicas de séries por aqui. Chegou no dia 4 de junho a nova série Dom lá na Prime Video. Essa é uma série nacional e é uma série original da Amazon Prime. Essa é uma série dirigida pelo Bruno Saldanha, que é o mesmo diretor dos filmes Dois Filhos de Francisco e Gonzaga de Pai para Filho. A ideia de transformar a história do Pedro Dom em série partiu do próprio pai dele, Luiz Vitor Lomba, que ele era um policial de elite desde a época da adolescência e ele trabalhou para tentar combater o tráfico de cocaína lá no Rio de Janeiro. Então o Luiz Vitor, ele quis apresentar essa história para o Bruno Saldanha e ele quis contar o outro lado da história do seu filho, que ficou muito conhecido lá nos anos 2000 por ser um grande criminoso que ele assaltava apartamentos de luxo lá no Rio de Janeiro e ele tinha dependência em cocaína. O Pedro Dom, ele morreu em 2005, quando ele tinha 23 anos. Então a série ela vai contar a história do Pedro, mais conhecido como Dom, e ele é um cara que ele começou a usar cocaína desde muito cedo e ele então acabou entrando para o mundo do crime, onde ele acabou formando uma quadrilha e eles eram especialistas em roubar apartamentos de luxo lá no Rio de Janeiro, onde eles roubavam dinheiro, roubavam joias, para conseguir sustentar a vida de luxo e também o vício ali nas drogas. Mas quem é o Pedro Dom? Hoje eu vim falar um pouco sobre a história dele e o que foi, assim, de fato real e o que foi um pouco de ficção que aconteceu lá na série. Pedro Machado Lomba Neto nasceu em 1981 e ficou como um dos nomes mais temidos ali no início dos anos 2000, lá no Rio de Janeiro. Pedro era filho de ex-policial e ele começou a usar cocaína a partir dos 9 anos de idade, quando ele começou a também andar com outras crianças que eram dependentes lá em Copacabana. Aos 12 anos, o Pedro começou a roubar a própria família. Seus pais eram separados e ele morava com a mãe e as duas irmãs. Então ele começou a roubar ali o apartamento da mãe, quando os seus pais acabaram descobrindo o que estava acontecendo e dali começou as tentativas de tentar internar o menino para tentar livrar ele do mundo das drogas. Os pais do Pedro, eles chegaram a internar ele por 14 vezes e cada vez eles acabavam tendo mais esperança, porém nunca dava certo e o Pedro sempre retornava para o mundo da cocaína. Em 2001, ele foi preso por porte ilegal de armas. Um laudo do Hospital Psiquiátrico Heitor Carrillo, eles atestaram que o Pedro era dependente químico, então o juiz acabou liberando o caso. Porém, a mãe dele ficou tão desesperada que ela acabou pedindo de joelhos para o juiz para que revesse o cargo e para que eles tentassem internar o filho dela em outro hospital psiquiátrico. E quando ela achava que isso seria, assim, a solução na vida dela, foi totalmente ao contrário. Porque foi ali que o Pedro acabou fazendo amizades com outras pessoas que ali se tornaram a sua quadrilha. O Pedro, então, ele foi liberado em 2002 e daí ele começou a colocar o seu plano em prática e ali ele começou a fazer os assaltos nas residências de luxo. Em 2004, ele ficou conhecido como líder ali desse grupo dos assaltantes no Rio de Janeiro e ele conseguia se safar porque ele acabou trabalhando com propinas lá com os policiais e ele conseguia passe livre, ele conseguia entrar assim com grande facilidade nesses prédios, inclusive ele tinha também a ajuda da namorada. O Pedro ele também ficava muito feliz com as notícias que saíam no jornal porque ele era conhecido como o bandido gato e isso aumentava o ego dele. A carreira do Dom ali no crime ela acabou um pouquinho cedo, ele morreu no dia 15 de dezembro de 2005, quando ele tinha 23 anos, próximo ali de completar os seus 24 anos. O Pedro ele estava escondido ali no Complexo da Maré e a intenção dele era fugir até a favela da Rocinha. Porém, os policiais acabaram descobrindo e acabaram fazendo um cerco no meio desse caminho. Então, os policiais eles fecharam o túnel Rebouças, que era o caminho onde o Pedro ele ia sair ali do Complexo da Maré até a favela da Rocinha. E como ele estava ali
preso, ele acabou jogando uma granada e ele acabou ferindo um delegado e um detetive. Só que ele conseguiu escapar e ele conseguiu se esconder no terceiro andar de um prédio. Ali a polícia encontrou ele e deram vários tiros, pegando no tórax, no ombro direito, na mão, no pé. Ele foi levado até o hospital, porém ele não resistiu aos ferimentos. Então agora vamos falar um pouco sobre o que é ficção e o que é realidade nessa série. O primeiro fato é que logo no começo da série nós vemos o Victor indo até um baile funk ali na favela e ele se declara policial, ele fala que está atrás do filho e isso realmente aconteceu. Segundo o pai dele, o Pedro estava longe de casa já fazia uns 6 dias, ele estava lá no Morro da Mangueira, onde começou a ter algumas notícias, começou a chegar algumas notícias para ele de que o filho dele poderia ter uma overdose por conta do alto consumo de drogas que ele estava fazendo naquela época. E aquela cena onde ele prende o Dom na cama, aquilo de fato aconteceu e realmente o Pedro conseguiu se escapar das algemas. Na série nós temos uma narração do Victor, né, que ele está escrevendo ali uma história sobre o filho. Realmente o pai dele tinha esse lado escritor, ele chegou a escrever um livro chamado O Beijo da Bruxa, onde contava sobre uma operação que ele trabalhou, que era para tentar destruir um laboratório de cocaína. Ele também chegou a escrever uma outra história contando sobre o filho, porém ele não quis publicar por medo, né, da polícia e ter contado coisas a mais. Mas o pai do Pedro, ele morreu em 2018 por conta de um câncer no pulmão. Ele já estava ali em conversas com o Bruno Saldanha e ele acabou entregando vários materiais para o Bruno 2 meses mais ou menos antes de ele morrer. A série aborda sobre as internações do Pedro, só que eles colocam assim para dar uma amenizada que ele foi internado umas 10 vezes, porém na vida real foi mais ou menos umas 15. A primeira internação dele foi quando ele tinha 13 anos. A série também mostra que ele foi internado na FEBEM, aquilo realmente aconteceu, porém na série eles mostram que ele foi internado um pouco antes de completar 18 anos. Na vida real, na verdade, o Pedro ele foi internado mais novo quando ele tinha 15 anos de idade. Nem todos os assaltos que são mostrados na série aconteceram. Na época havia muitos assaltos assim em apartamentos de luxo, assaltos esses que eles acabavam colocando o nome do Pedro, só que às vezes o Pedro nem estava assim envolvido com isso. O pai dele até chegou a contar para os roteiristas que ele chegava a ver manchete de assaltos que aconteceram onde colocavam o nome do Pedro, só que na verdade o Pedro estava ali na casa dele. Então muitos dos assaltos que foram mostrados na série foram realmente feitos pela ficção. A série nós temos a amizade do Pedro com o Lico, onde o Lico ele é filho de uma empregada, ele é um menino negro que mora ali na favela, temos o Pedro que é um menino de classe média, os dois acabam fazendo uma amizade inseparável. Na vida real, o Pedro teve um melhor amigo, porém o Lico ele não existe, os produtores eles acabaram fazendo o Lico uma pessoa só, então eles pegaram pessoas que participaram da vida do Pedro, amigos, pessoas que eram da família, pessoas que usavam drogas com o Pedro, e eles acabaram transformando todos eles em uma pessoa só. Então a amizade do Lico com o Dom, que de certa forma, apesar de ser abusiva, foi algo assim que teve cenas comoventes, é de certa forma ficção. Na série nós temos a Jasmine, que é a moça para quem o Pedro é totalmente apaixonado. Na vida real, o Pedro teve uma namorada que o pai dele enxergava como uma má influência, porém a Jasmine ela não existiu na vida real. Os produtores inspiraram a Jasmine e a Viviane nas duas namoradas que o Mauricinho Botafogo tinha. Mauricinho ele era um outro ladrão de residência de luxo que acaba sendo mostrado no começo da série, só que ele acaba sendo preso e assim o Pedro acaba tomando os negócios dele. Na série nós também temos o passado do Victor, que começa a trabalhar com um arcanjo militar, que pede ajuda para ele entrar ali na favela e trabalhar com os bandidos. E, de fato, os produtores não sabem sobre a existência desse arcanjo, né, desse militar. Só que o ex-policial Luiz Victor, ele falou que realmente existiu essa história, tem realmente esse militar, ele foi alguém importante lá na ditadura, mas que ele não contou para os roteiristas, ele não expôs a real identidade dele. Então os produtores só sabem que ele foi realmente alguém importante na época, mas eles não sabem quem é essa pessoa. Na série, o Victor
ali no seu passado ele acaba ajudando o arcanjo militar, onde ele tenta conquistar o chefão ali do Morro Ribeiro. Isso realmente aconteceu na vida real. Segundo o Luiz Vitor, ele teve sim uma aproximação, ele acabou fazendo uma amizade com esse cara. Temos também a cena do Vitor vendo o Ribeiro assassinar um cara que é do grupo deles, porque ele acredita que esse cara que estava ali passando informações para a polícia, segundo os produtores da série, o ex-policial Luiz Vitor, ele realmente contou essa cena de forma detalhada, então isso também aconteceu. Segundo o Luiz Vitor, ele disse que viu ali aquele ponto ser transformado de alegria e samba, ser tomado pela violência, pelo tráfico de drogas, e ele também assumiu que o Ribeira, ele conquistou ele pela forma, pelo carisma e pela forma que ele tratava ali a comunidade. Toda a relação do Dom, do Vitor, da família foi algo criado pelos roteiristas. Porém, ali na série nós temos o Dom, que é sequestrado por alguns policiais e é pedido uma quantia de 200 mil ali para a mãe dele. Isso de fato aconteceu, porém o Dom ele foi sequestrado pelas autoridades 2 vezes, que estavam sempre à procura de uma boa ali quantidade do dinheiro que ele roubava. Na série, o Pedro é atropelado quando ele tinha mais ou menos uns 5 anos, e isso realmente aconteceu. O pai dele acreditava que aquilo era um milagre ele ter sobrevivido, porque ele quebrou o braço, quebrou a bacia, quebrou a clavícula, e assim como mostra na série, os médicos, eles deram um laudo de que o Pedro, ele não sentia dor. Então eles perceberam que o Pedro não chorava, que o Pedro não resmungava durante os procedimentos, e eles perceberam que o Pedro não tinha dor. Então na série o avô até chega a mencionar que a dor é algo que nos põe limite, é algo que nos mostra o perigo, e os produtores chegaram até ver fotos do Pedro ali na época que ele estava internado e até os laudos do médico mostrando que ele sofria de uma condição ali no sistema nervoso que impedia com que ele sentisse dor. A série também mostra que o Vitor, ele fez parte do grupo Homens de Ouro, que era um grupo militar, que depois ficou conhecido como Esquadrão da Morte ali na época da ditadura. O Vitor, ele chegou até a dizer para os produtores que foi a pior coisa que ele fez na época e que inclusive ele também foi expulso por conta de desonra. Então essas são algumas curiosidades que eu encontrei sobre o que aconteceu e o que não aconteceu, algumas coisas que foram mudadas na série. E essa é uma série que vale muito a pena você ver. Se você chegou até aqui e você ainda não assistiu, você precisa conhecer essa história. A série foi renovada para a sua 2ª temporada, ainda sem previsão de estreia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, porque isso me ajuda muito, ajuda o YouTube a divulgar o vídeo. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, porque tem várias dicas de séries. Tá certo? Deixa aqui nos comentários se você assistiu o Dom. Me fale o que você achou sobre a série. Até a próxima!